volta ao Momento Empreendedor, recebendo hoje Jean, o proprietário do restaurante Deguste. Antes de começarmos a retomarmos a nossa conversa com Jean, não esqueça de ajudar e contribuir com o programa Momento Empreendedor. Sempre que possível, ligue para a televisão, indique às pessoas que nós possamos entrevistá-la, bater um papo, para contar a sua história, para fortalecer ainda mais o Momento Empreendedor. E aí, Jean? Está vendo aquela questão financeira? Me diga aí, Jean, porque eu sempre levo em consideração que todos nós temos que ter essa base. Eu também concordo com você, eu acho que essa educação financeira, ou seja, as noções básicas de economia, tem que estar lá no ensino fundamental, tem que estar no ensino médio, para que todos, independente da profissão que venha a seguir, tenha pelo menos essa base, né? E essa base lhe ajudou muito, né, nessas suas atividades. Com certeza, a gente sempre fala assim, quando a gente tem um filho, ele tem que conhecer o dinheiro e principalmente dar valor àquele dinheiro que ele ganha, porque a partir disso aí, automaticamente, não misturar mesquinharia com administração. Deixar uma coisa bem clara isso. Então ele tem que saber da onde sai, quanto custa, o que ele realmente vai prospectar daquilo que ele ganhou, nem que seja 50 centavos. Eu acho que quem poupa automaticamente colhe-se os frutos. Então é muito importante essa base financeira, principalmente porque lá na frente, independente se ele vai ser um médico, se ele vai ser um engenheiro, se ele vai ser um advogado, isso aí é importantíssimo para ter o próprio seu dia a dia, na sua base familiar, que é o colo de tudo, automaticamente ele vai ter uma noção muito boa com relação a isso aí. E faz parte do nosso dia a dia, não tem para onde correr. Não tem jeito. Não tem, isso faz parte do cotidiano. E aí, como é que efetivamente, nessa experiência toda, né, fez com que Jean viesse efetivamente para Natal? Veio para Natal atraído por quê? Pelo sol? Também, mas automaticamente eu vim de férias, ficar 30 dias. Nessa época você trabalhava eu já tinha saído, tinha saído para vir para cá. E aí veio passar 30 dias aqui. A meta era vir para Natal, para 30 dias ficar aqui, com as minhas graduações, obviamente. Já tinha visitado tudo no Sul, já conhecia, já tinha tido a experiência de trabalhar em várias localidades e tal? Quando eu trabalhava no banco eu sempre era transferido para muitos lugares, então isso aí me propôs a conhecer muitas culturas, muita gente, porque a miscigenação de cultura lá é muito maior do que aqui. Aqui tem o brasileiro mesmo, provavelmente dito, lá tem muito alemão, tem muito russo, muito japonês, muito polaco, e essas culturas, você conviver com ele é uma particularidade ímpar. E eu convivi com todos eles, desde o tempo da roça, desde o tempo do agrícola até a parte em Blumenau, que é colonizada por alemães e italianos. Então isso aí te dá uma bagagem, principalmente que todo mundo fala mal que o Brasil é colônia, só que nós temos muitas coisas boas e que a gente pode passar para eles, mas a gente aprende muitas coisas com eles. Aí vim para ficar 30 dias aqui, né? Aí o sol lhe pegou? O sol me pegou, curou minha bronquite asmática, curou minha rinite, curou um monte de coisa. Nesses 30 dias eu mandei mais de 800 currículos para um monte de lugares, fui chamado para 3 entrevistas, infelizmente não aconteceu. E dentro desses 30 dias que eu fiquei aqui, eu conheci a minha esposa. Aí, meu amigo, o sol, bebeu da água, não tem como voltar mais atrás. E nesse meio tempo, aconteceu a situação do restaurante. Isso foi logo em seguida, depois de janeiro, apareceu a oportunidade do restaurante, só que um ramo... Você procurando a princípio emprego, normal, currículo, mas estando de olho em outras possibilidades, coisa, né? Exatamente. Aí apareceu a oportunidade do restaurante. Então o restaurante já existia? Já existia um proprietário, só que as coisas não iam bem, né? E eu cheguei, sem saber absolutamente nada, não sabia fritar um ovo. A minha primeira sopa foi com pé de galinha, foi com bico de galinha, foi com crista de galinha. Então, não sabia nem assar uma carne, nada. E a oportunidade apareceu no meu colo. Não é natural, né? Geralmente se imagina que quem vem do sul, né, seja um bom churrasqueiro. A gente conhece um pouquinho de carne agora, né? Mas no começo é aquela questão, fazer tanto cozinhar como fazer um churrasco é uma arte. Entende? Não é todo mundo hoje que faz um arroz, um feijão, um macarrão, o cara monta um restaurante e vende para todo mundo, não. Qualidade, procedência, são alguns pré-requisitos que muita gente da nossa área tem que ter. Tem que se aprofundar, tem que estudar. Então eu entrei num ramo que eu não sabia absolutamente nada, zero à esquerda. Os meus amigos meus lá do sul dão risada hoje, que eu sou dono de restaurante, perguntam como é que eu estou assando carne. Então hoje automaticamente eu sou o cara que pilota o fogão no meu restaurante, eu e meus funcionários. A gente faz uma boa quantidade de comida e graças a Deus cada dia que passa, só que nesse meio tempo foi muito camarão queimado,
muito arroz salgado, muito feijão, e nem lhe digo, para não infringir a imagem. Então, todo dia foi um aprendizado. Muita coisa se aprende sozinho, os funcionários iam embora, eu ficava sozinho, ia testando aqui, testando lá, e proporção de quebra, porque hoje esse ramo de restaurante, a parte econômica, a parte administrativa, a parte contábil, a parte nutricional, isso aí é uma cadeia alimentar. Você tem que entender um pouquinho de cada coisa, você tem que saber o que realmente acontece, então você tem que saber de tudo um pouquinho. É interessante isso, porque na verdade tem muita gente boa que resolve abrir um restaurante fazendo uma conta muito simples, ou melhor, uma conta simplória, né? Tipo assim, vai no supermercado e quanto é que está o preço do filé? Aí o filé está custando R$30. O cara faz de um filé, dá para mim fazer, né, 5 pratos. Aí quando vai limpar o filé, vai cortar o filé, vai montar o prato, aí começa a descobrir que a realidade, né, e os custos são muito maiores do que aquela simples peça de filé. Né? Justamente. E aí quando se depara com essa realidade, é que muitas vezes as pessoas que resolvem empreender nessa área, né, têm de uma certa forma uma certa frustração, né, porque não tem o conhecimento do que efetivamente representa essa atividade, né, que é uma atividade extremamente importante, que tem crescido, mas que tem também, exige uma atenção especial, né, para desenvolver. E principalmente uma coisa, além disso, o custo fixo teu, você tem que estar sempre a par. O teu custo variável, o arrecadado não é lucro, entendesse? A quebra daquilo que você está comprando. Então, se você comprar 1 kg de arroz, você vai fazer X quilo de arroz, mas se você comprar 1 kg de peixe mesmo, é X valor. Então, você tem que ter a noção do teu custo administrativo, do teu custo tributário, do teu custo pessoal, para que daí você, analisando tudo isso, você consiga estar de dentro da sua cozinha e seu estoque é a sua casa. Eu sempre falo isso. O seu estoque é a sua casa, porque se você compra bem, e você tem noção daquilo que realmente você está comprando, você está usando aquilo ali, que tem a qualidade, que tem a procedência, que você realmente sabe que aquilo que você vai usar, ele vai te render ou vai te quebrar X coisa, isso automaticamente. Muitos falam assim, você fala o X da questão, o X isso, mas você tem que ser muito minucioso naquilo que você faz. Porque o que você faz errado hoje, ela tem sequelas amanhã. E eu sempre falo para os meus colaboradores que assim, nós trabalhamos com uma bomba relógio na mão. Ela pode explodir a qualquer momento. Porque se você vem no meu estabelecimento, você come e gosta, você recomenda. Se você vem e não gosta, você não recomenda. E isso então eu digo que... Como e aí é fundamental, né? Se diz muito e é uma verdade em todas as atividades, mas a propaganda comercial ela é importante, mas a propaganda do boca a boca é fundamental. Isso aí. Porque se você faz a propaganda comercial na televisão, no rádio, no jornal, e as pessoas se sentem atraídas, né, para conhecer, aí você tem que fisgá-la, né? Ou seja, você tem que fisgá-la exatamente em função da qualidade, do sabor, daquilo que efetivamente você está, né, oferecendo. E só a partir daí é que você vai fidelizar aquele cliente e permitir que aquele cliente também indique, né, o seu estabelecimento para outros clientes. E aí você vai entrando numa progressão de crescimento. Né? Exatamente por aí, porque eu sempre falo para os meninos, façam o prato como se fosse o último prato que vocês vão fazer. Então você tem que ser muito minucioso em todos os aspectos, não fazer por fazer. Fazer por fazer qualquer um faz. Agora você tem que ter conhecimento daquilo que está fazendo, ter noção técnica principalmente daquilo que você está fazendo e pensar a longo prazo. Você tem que planejar, uma coisa que a gente bate na tecla nesse ramo, você tem que ter planejamento. Se você não tiver planejamento de um arroz que você for fazer, é uma coisa que o sal estivesse de um lado da cozinha, a água está do outro lado e o arroz está lá embaixo, no primeiro andar. Se você não planejar trazer tudo isso para você, é um exemplo muito simples, mas imagine isso aí global. A quantidade de planejamentos que você tem que fazer, porque se você não planejar, não sai nada. Nem na cozinha, nem na tua vida pessoal, nem nas coisas que você quer realmente buscar, que quer realmente conquistar. Porque sem planejamento e sem estratégia, você não vai a lugar nenhum. Não tem jeito. O planejamento é a base de tudo, na vida pessoal, na vida da empresa, né, no setor público. Ou seja, quando você não planeja, a tendência é que você acabe se desorganizando e não consiga alcançar os seus objetivos. Né? Principalmente que comércio não é uma produção em série. Eu sempre falo isso até aos fornecedores. Se isso aqui fosse uma indústria, eu acordava de manhã cedo e já sabia o que eu ia arrecadar no final do dia. Então, é um gráfico oscilante.
Hoje dá mais, amanhã dá menos. Você vive uma certa sazonalidade, apesar de existir uma certa regularidade. Exatamente. Então você tem que matar 2, 3 leões por dia. Você tem que ir atrás dos teus sonhos, você tem que buscar aquilo que realmente você quer. Mas para que isso, não espere, meu amigo, que caia do céu. Que não vai cair. Não vai. Você tem que buscar. Jean, vou pedir mais um pouquinho da sua paciência, mais um pouquinho da paciência dos nossos telespectadores, mas logo voltaremos com essa entrevista extremamente importante que está nos dando grande ensinamento em relação à nossa atividade empreendedora. Até a próxima.